Você se muda para um prédio antigo para tentar retomar sua vida, mas a população começa a se transformar em monstros terríveis e você precisa sobreviver. E vem comigo, pois essa série é Sweet Home e eu sou o EF, o ex-fregão, e bora pra história. A história começa mostrando o mundo devastado, onde tudo estava coberto de neve ou fuligem, pois tudo estava em chamas e vemos vários soldados se preparando, pois aparentemente tinha algo muito perigoso chegando. E lá no meio vemos que está vindo uma pessoa andando e vemos que ao redor está cheio de monstros. O problema é que conforme ele andava, os soldados atiravam. O problema é que ele não caía, pois parecia que ele tinha algum poder especial. Mas agora vamos voltar algumas semanas antes de tudo acontecer, e começa a mostrar um prédio chamado Casa Verde, onde estava com ordens de demolição, pois era um prédio abandonado, mas com certeza haviam pessoas vivendo, e vemos um jovem chamado Wilson chegando, e ele não tinha muitas coisas, apenas uma mochila e um computador, e quase que ele começa dando uma falecida de leve com o porteiro que estava cortando a grama, e ele diz que teve que fazer aquilo, pois ninguém queria contratar algum faxineiro para o local. Chegando no seu apartamento está tudo vazio e ele está com uma cara de tristeza e vemos que ele queria se falecer, então ele vai para o terraço do prédio e sobe no muro tentando arrumar coragem para pular. E vemos que aquele porteiro estava dormindo em serviço, o que mostra que ele estava fazendo o papel de porteiro. E o síndico manda ele tirar os bagulhos dele de lá e uma senhora aparece trazendo alguns peixes para ele, pois ela não gostava daquele tipo, e ele fica todo feliz. O problema é que quando ele vai abrir a caixa do peixe, o nariz dele começa a sangrar como se o cheiro estivesse muito forte. O problema é que aquilo parecia uma hemorragia, mas nada acontece. No terraço, Wilson está pensando no que fazer, pois ele já não tinha muita coisa. Quando ele olha pro lado, ele vê uma garota que estava treinando balé e ele começa a ficar penetrado em sua dança. E do nada... Eu vou cair! Tô brincando, e ela o vê ali e diz que se ele quisesse falecer, para procurar outro lugar, pois como aquele prédio estava invadido e já tinha ordem de demolição, só causaria problema para os moradores. E vemos que essa menina não parecia ser um bom exemplo também não. Voltando para o apartamento, ele vê aquele mesmo porteiro e ele estava tentando enxergar o que tinha no apartamento dele, e ele acha esquisito. E quando vai entrar, ele segura a porta e pede desculpas pelo que aconteceu mais cedo, e dá um dole para ele com um pedido de desculpas, e nisso ele fica mais revoltado ainda e joga fora. E galera, essa série consegue ter o terror na medida certa, pois quando ele vai olhar no olho mágico, ele continua tentando enxergar, e ele só sai quando passa uma outra moradora. Em outro apartamento, vemos uma jovem tocando seu baixo, e o quarto dela era uma bagunça, e ela estava falando com sua amiga para mostrar o treinamento, pois ela iria se apresentar, mesmo sendo muito ruim, pois precisava pagar as contas, e ela percebe que estava quase na hora, então arruma tudo e sai correndo. E chegando no elevador, percebe que tem uma mulher chegando com um carrinho de bebê. Mas aí que começa a bizarrice, pois a mulher chega toda educada e elas se apresentam. E a menina pede desculpas pelo barulho, pois ela precisa treinar. E quando ela vai olhar o bebê no carrinho, estava vazio. E a mulher falava como se a criança tivesse 1 ano, e nisso ela fica toda assustada. E o elevador chega, e ela finge que esqueceu algo para não entrar com ela. E galera, se fosse comigo, ia descer o melado e não precisaria nem de desculpas, só ia voltar para me limpar mesmo. Ela espera o próximo elevador e aparece o morador dizendo que ela estava assim pois perdeu o bebê no ano passado e ainda estava traumatizada. E esse cara está todo arrumado e vemos que ele é da igreja, pois começa a falar algumas coisas de Deus. E ela fica olhando para ele com cara esquisita, achando que ele era mais um vizinho esquisito. E o nome dele era Jung Ji-han e o nome da menina era Ji-soo. E galera, estou tentado a dar nomes brasileiros para eles. Me diz o que vocês acham. E dependendo do feedback desse vídeo, eu trago uma parte 2 já com dublagem BR. Pois a pior coisa foi olhar o elenco da série e não saber quem é homem e quem é mulher. No elevador eles começam a conversar e ela fica com um pouco de medo. E ele diz que estava arrumado pois estava indo à igreja e ela sai andando rápido e um cara mal encarado esbarra com Jung Ji-han e deixa cair uma fita no chão. E agora vamos para outros moradores e tem uma menina se arrumando e seu irmão aparece trazendo o dinheiro para pagar a escola. E ela diz que já pagou pois estava saindo com alguns caras mais velhos. Aquele cara mal encarado está em seu apartamento comendo miojo e assistindo Ratinho,
quando vemos que tem um cara amarrado e apanhando dele, e aparentemente ele estava querendo alguma informação, e ele mostra uma foto no celular, mas o cara finge a Inês, e ele o faz comer uma bituca de cigarro. Yu-san já comprou algumas coisas para seu apartamento, e agora ele tem um colchão e um computador para jogar Free Fire ou PUBG, e ele recebe um e-mail para participar de um evento gamer e marca no celular na mesma data para tentar se falecer. E quando a menina do balé vai no terraço, trancaram concorrentes, e nisso ela vê aquele cara esquisito e começa a achar que ele era gangster, e ela gostava de caras mais velhos. Yu-san estava em casa jogando o dia todo e comendo miojo, e não estava bem, mas era o que dava para comprar. E ele recebe uma mensagem do Correios dizendo que, como o porteiro não estava, deixou a caixa de miojo na porta dele. O problema é que quando ele vai olhar, abriram a caixa e estava tudo espalhado no chão. E agora que vem a loucura, pois ele começa a seguir o rastro até o apartamento do lado e vê uma mulher atacando o vendedor, e ele acaba fazendo barulho e sai correndo e tenta se esconder, até que alguém toca a campainha pedindo ajuda e dizendo que estava com medo, e ele vai dar uma olhada, e quando olha pelo interfone, parecia uma mulher normal, e ela diz que chegou em casa e haviam invadido o apartamento dela e estava tudo bagunçado. E quando ele pede para ver as mãos dela, ela fica nervosa e começa a se transformar, e começa a bater com raiva na porta dele, e ela só vai embora quando Jisoo começa a treinar com seu baixo. E nisso ele toma coragem e sai com um cabo de vassoura, mas ela sumiu, mas o chão estava cheio de melado, e quando ele vê aquele cara que parecia um gangster, acaba desmaiando, e chamam na casa da Jisoo, e ela acha que iam reclamar do barulho, mas aparece aquela mulher transformada dizendo que estava com fome, e ela começa a bater forte na porta, e do nada para, e aquele gangster aparece, e ela tenta contar, mas ele acha estranho, mas percebe que tem algo de errado acontecendo. E no saguão do prédio, alguém havia trancado o local, e eles não sabem o que houve, e o celular de geral estava sem sinal, e eles dizem que todas as portas estavam trancadas, e vemos que tem um senhorzinho reclamando, pois trancaram a loja dele, e vemos que ele tem um segredo. É isso. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! E ele começa a mexer no sistema do local para procurar onde levanta o portão, e vemos que esse cara não parece ser gente boa, e quando o portão abre, eles percebem que tem um cara muito esquisito na porta, e galera, olha o tamanho da cabeça desse cara, com certeza não é desse mundo, e nisso o bicho abre uma boca enorme com uma língua enorme e começa a invadir o local, e pega um dos moradores e começa a sugar, e geral fica olhando para ver o que acontece, e o cara cai falecido no chão todo seco, e um dos moradores tem a ideia de pegar um extintor e joga fumaça para espantar o bicho, enquanto eles fecham o portão. O problema é que acaba a carga, mas uma mulher se joga e empurra o bicho para fora e consegue voltar a tempo. Essa mulher era bombeiro e o pessoal começa a fazer perguntas por ela ser representante do governo ali, e nisso eles olham para o lado de fora e percebem que as ruas estavam cheias dessas coisas, e Yu-san olha pela janela do seu apartamento e haviam vários pássaros fugindo de alguma coisa, e começa a descer o melado nervoso do nariz dele. Galera, essa série tá prometendo, e vai ser vários episódios de terror e monstros de leve. Então se curtiu, se inscreve aí e deixa o like pra ver que vocês estão curtindo. Mas vamos para o próximo episódio. E começa mostrando Yu-san jogando no computador, lembrando o que aconteceu com sua família, pois eles estavam no carro quando o motorista de caminhão teve uma hemorragia e perdeu o controle e bateu no carro deles. O problema é que quando ele chega no enterro da família, começa a surtar, pois eles só deixaram 30 milhões de won, o que pra nós é uns 120 mil reais, o que é um valor bom, e vemos que ele estava desmaiado e Jisoo estava cuidando dele. A menina bailarina, que vemos que não é um bom exemplo, está falando no telefone, quando escorrega na escada e aparece aquele cara mal encarado, e do nada aquela mulher que havia surtado pula em cima dele, e ela estava toda transformada, e nisso ele dá várias bicudas, mas aparentemente não tinha muito efeito. A bombeira leva o corpo daquele morador para guardar, e havia um soldado no prédio, e vemos que Jisoo estava descendo para pedir ajuda, quando ela vê que aquele porteiro estava meio esquisito, falando sozinho olhando para a parede. E galera, nesse caso você tem duas opções, ou chega na voadora ou sai correndo. Ela tenta passar sem fazer barulho, mas ele acaba escutando, e vira todo nervoso com o melado descendo, mas ela o acerta com um taco. O problema é que ele não faleceu, pois ele se transformou em um bicho enorme
nele, mas aquele cara do elevador que estava indo para a igreja aparece com uma espada e parte a cabeça do bicho ao meio. O pessoal está trancando a porta do saguão e tem uma mulher que estava desesperada para buscar sua filha, mas ninguém deixa ela sair pois seria muito perigoso, e eles recebem um alerta de emergência dizendo para ficarem calmos e que as pessoas infectadas teriam alguns sintomas, como hemorragia nasal, dor de cabeça e surtos de loucura. Jisoo está assustada na escada, e eles descem pro saguão e vemos que na verdade aquele monstro ainda estava vivo. E no saguão as pessoas começam a brigar, pois sempre existe aqueles moradores que adoram causar pânico no pessoal, e alguns querem trancar a entrada para os apartamentos e o gangster aparece e todos ficam com medo, mas aquele senhorzinho mal encarado o derruba com um taser. Depois de 8 horas, Ilsun acorda, mas a hemorragia não passava, e ele via que as coisas estavam ficando cada vez piores e começa a pesquisar na internet sobre o que era esse caos, e encontra um site falando há mais de um mês atrás, e ele escuta um barulho na porta. O problema é que era aquele bicho que estava sem a metade da cabeça, então ele estava indo atrás do que fazia barulho, mas ele consegue sobreviver. Aquele senhorzinho está fazendo um plano para interrogar o gangster, e tem 2 lerdões com medo com ele, e eles planejam falecer, mas quando ele chega perto leva uma cabeçada e cai desmaiado. Jisoo e Jihan estão procurando ajuda quando escutam um som do apartamento do gangster e encontra aquele cara que estava amarrado, e ele diz que já estava lá há alguns dias e ninguém o escutava, e Jihan lembra que esbarrou com aquele cara mal encarado e eles se preparam para descer, e o cara pega uma marreta. O pessoal começa a se planejar, pois eles não poderiam ficar no saguão, ou ficariam muito expostos, e eles planejam ir para a creche, mas a dona da creche é aquela mulher que queria sair para buscar sua filha. E o Sam está pensando no que fazer quando escuta um som esquisito e olhando pela janela percebe que tem um cara descendo de rapel e ele tem 2 filhos, e ele tenta descer sem fazer barulho, mas aparece um bicho que tinha vários olhos e ele acaba caindo e o bicho ia pegar os filhos, mas Ilsun, em um ato de burrice, decide jogar seu monitor e o bicho vai pra cima dele, e ele ia dar uma falecida de leve, mas o vizinho deu um tiro com uma arma improvisada. O problema é que o bicho não faleceu e agora ele precisava ir salvar as crianças. Ele prepara o cabo de vassoura com uma faca na ponta, mas o vizinho diz que poderia fazer uma mudança, pois ele tinha várias invenções. E no saguão aquele senhorzinho maluco acorda e está nervoso atrás do cara que o desmaiou, e ele começa a descontar em sua mulher, e nesse momento me deu um ódio no coração, pois geral olhava mas não fazia nada. Ilsun agora estava com uma arma elétrica e seria mais efetivo já que eles não faleciam, e começa a andar pelo local, mas aquele bicho estava atrás dele e quase que dá ruim, mas ele consegue fugir, e as crianças estavam assustadas no apartamento esperando alguém aparecer, e ele diz que os levaria para um lugar seguro. O problema é que começa a descer o melado e o olho dele fica preto, então ele estava quase se transformando, e o pior é que o prédio estava sem luz pois alguma coisa desligou, e aquele senhorzinho ainda estava culpando a mulher que não tinha nada a ver, e aquele cara que espantou o bicho com o extintor diz para bombeiro ir no porão e religar a luz, mas lá tinha um bicho e ele não avisou. Galera, esses foram os 2 primeiros episódios da série Sweet Home, e se prepara que logo teremos mais, então pega a sua cara e coragem e se inscreve aí e não se esquece do like, hein? Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!